Fala aí, gente. Nessa videoaula eu quero falar com vocês um pouco aí sobre as transformações especiais no R2, tá? Essas transformações elas têm aplicação assim direta na computação gráfica, né? E então é um assunto bastante interessante e bastante aplicável aí da matemática, tá? Eu vou começar falando com vocês um pouco sobre a rotação do plano, né? O que seria essa rotação do plano? A ideia é a seguinte: você pega um vetor v igual a xy e você roda ele no sentido anti-horário de um ângulo θ, tá certo? Quando você rodar ele nesse sentido anti-horário, por uma aplicação que a gente chama aqui t, essa aplicação também dá para mostrar que ela é uma aplicação linear, tá? Uma transformação linear. Então você aplica essa transformação no vetorzinho v, ela vai levar no vetor t de v, que aqui eu estou indicando por t de xy, tá certo? Aí, o que acontece? Como que eu chego então nessa fórmula da aplicação, né? Eu escrevi a fórmula aqui, né? Aí você vai falar assim, pô, mas como que você chegou nessa fórmula? É uma pergunta natural. Na verdade aqui, se você usar um pouco aí de trigonometria, você consegue demonstrar essa fórmula, tá? Eu não vou demonstrar aqui por uma razão muito simples, assim, para não sobrecarregar muito a videoaula, né? Porque eu estou mais interessado na aplicação do resultado. Então, assim, qualquer livro de álgebra linear que você pegar, você consegue ver como que é a demonstração. Na verdade, o cara pega aqui e usa bastante trigonometria, não tem nada assim de tão complicado não, tá? Então, a gente consegue demonstrar que a fórmula é essa daqui. T de xy é x cosseno de θ menos y seno θ, né? X seno θ mais y cosseno θ. Essa transformação é uma transformação linear, né? Dá para mostrar isso também, né? Mas não é o caso aqui. O que me interessa mais aqui é saber quem é a matriz dessa transformação, tá? Então, como que eu obtenho a matriz dessa transformação? Muito simples, é só você aplicar aqui a matriz canônica, né? Você aplica lá o t de 1, 0, e aí você vai obter quem? Cosseno de θ seno θ, né? Faz x igual a 1, y igual a 0. Aí você obtém esse vetor, cosseno θ seno θ. Se você aplicar t de 0, 1, você vai obter o vetor menos seno θ, cosseno θ, beleza? Feito isso, né, a gente lembra, né, daquela parte lá das transformações, na verdade naquela parte da representação matricial de uma transformação linear, que a gente pode escrever, né, a matriz da seguinte forma. Eu posso pegar aqui o t de 1, 0, colocar aqui em coluna, pego o t de 0, 1, coloco em coluna. Então eu obtenho essa matriz aqui, que essa matriz é a matriz de rotação de um ângulo θ no sentido anti-horário, tá certo? Então, para efeito de estudo, de aplicações, o que interessa mais para a gente é justamente, né, saber essa matriz aqui, que é a matriz de rotação. É uma matriz aí, assim, muito útil, né, na álgebra linear, como eu falei inicialmente, na parte de computação gráfica, né, movimentos bidimensionais, por exemplo, e também na parte de geometria analítica, né? Quando você quer rotacionar lá aquelas cônicas, aquela coisa toda lá, você utiliza essa matriz aí, tá certo? Então aqui, essa é a matriz. O que tem que ficar disso tudo aqui pra gente? Na verdade, é essa matriz, né? Que a gente tem que memorizar mesmo, né? Memoriza, que nem é tão difícil de memorizar. E depois eu vou fazer um exemplozinho aí de aplicação desse resultado, beleza? Eu agora vou falar com vocês um pouco também sobre as reflexões, tá certo? E depois eu vou falar sobre as projeções. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre as reflexões. Beleza? Então, dando continuidade aí, né, ao estudo sobre as transformações no R2, eu quero falar agora com vocês também sobre as reflexões, tá? Nós temos aí basicamente três tipos de reflexões, tá? Na verdade, teria uma quarta reflexão que seria com respeito a uma reta aí que passa pela origem, tá? Mas assim como nesse estudo aí eu não estou muito interessado ainda em saber nessa parte, porque isso aí já é mais um estudo de repente para um curso de álgebra linear 2, um pouquinho mais avançado, né? Então eu vou me ater a falar somente desses três tipos de reflexão aqui, tá bom? Então a primeira reflexão é a reflexão com relação, na origem, tá? A origem do sistema lá de coordenadas cartesianas. Por que eu não coloquei a matriz aqui? Porque, na verdade, quando cai uma questão desse tipo, você tem que lembrar a matriz, né, da reflexão. Então, como que eu vou fazer para lembrar essas matrizes? Na verdade, são três, né? Contando ainda as projeções que eu vou falar, ainda teriam mais duas. Então, assim, eu teria que decorar uma burdoada de matrizes aí. E aí fica meio complicado
para a gente decorar esse monte de matrizes. Então, eu prefiro fazer o seguinte, eu coloco, né, um vetor aqui, x, y, e eu mesmo crio a situação, tá? Como que eu vou criar essa situação? É lógico, né, que obedecendo as regras lá, matemáticas, né, necessárias. Eu vou aplicar uma transformação t aqui e vou obter um vetor aqui, né, t de v. Esse aqui seria o meu vetor t de v, t de xy. Você observa que, como ele está fazendo uma reflexão com relação à origem, eu obteria aqui um vetor de coordenadas o quê? Se ali é xy, né? Aqui o meu vetor teria coordenadas menos x e menos y. Então, na verdade, a minha transformação linear, nesse caso aqui, é dada por essa formulazinha aqui, ó. T de xy, que seria o t de v, vai ser quem? Ele pega o vetor xy e leva no vetor menos x menos y, tá? Com isso daí, eu gravei a minha transformação linear, né? Eu obtive aqui rapidamente a minha transformação linear, sem precisar decorar nada, só usando mesmo aqui o bom senso, né? Você teria aqui, ó, t de 1, 0 seria quem? T de 1, 0 seria menos 1, 0. T de 0, 1 seria 0 e menos 1, né? E com isso eu obtenho a minha matriz da transformação, que eu vou chamar aqui de T, que é dada por quem? Coloco esse aqui em coluna, eu vou obter menos 1, 0 e 0, T de 0, 1 também em coluna, 0, menos 1. Tá claro? Então, essa daqui é a matriz que a princípio eu teria que memorizar aí para fazer uma prova. Que isso daqui você pode fazer rapidamente no rascunho, né? Tranquilo de fazer. A mesma ideia eu vou aplicar aqui para reflexão no eixo y. Você pega um vetor v igual a xy, tá certo? E você faz a reflexão no eixo y. Quando você fizer a reflexão aqui no eixo y, você vai obter o vetor que tem as seguintes coordenadas aí. Né? Você continuaria com x aqui, e aqui ficaria quem? Menos y. Tá certo? Isso aqui não é tão difícil de você ver, né? Se você tem y aqui, você rebateu aqui, você vai ter o menos y. Esse daqui seria o meu t de xy, ou meu t de v, né? Como eu botei aqui. E aí eu obtenho a minha transformação facilmente. Quem seria a minha transformação nesse caso? T de xy vai ser dada por quem? X, né? A coordenada x ela se mantém e aqui vai ser menos y. Tá certo? Com isso daí eu obtive minha transformação linear, né? Que refaz a reflexão do vetor v com respeito aqui ao eixo x. Então você tem daqui t de 1, 0 é dado por quem? 1, 0. E t de 0, 1 é dado por quem? 0 e menos 1. Né? Só substituição aqui, não tem nada demais. Quem seria minha matriz nesse caso? Minha matriz aqui, eu vou chamar também de t, é dada por quem? Coloca esse aqui em coluna, 1, 0 e 0, menos 1. Beleza? E eu obtenho aí a minha transformação, né, que dá a reflexão no eixo x. Da mesma forma, eu vou aplicar o mesmo raciocínio aqui para obter a reflexão no eixo y. Né? Eu vou pegar aqui, aplicar a minha transformação, vou obter aqui um vetor t de xy, tá certo? E você observa aqui que agora o que vai acontecer? Se aqui você tinha x, aqui você vai ter menos x. E aqui y foi preservado. Então a minha transformação t de xy, nesse caso aqui, t de xy, vai ser dada por menos x e y. Tá? E aí você faz o mesmo procedimento, t de 1, 0, você vai obter menos 1, 0, t de 0, 1, isso vai dar 0, 1. Tá? Coloca esses vetores aí em coluna, então você vai ter aqui a matriz t também vai ser dada por menos 1, 0, 0, 1. Tá? E com isso eu obtenho aí as três matrizes que são as reflexões aí com respeito, né? A reta y, ao eixo y, né? Que é a reta x igual a 0, ao eixo
x, que é a reta y igual a zero, e a reflexão com respeito aqui, né, na origem, tá certo? Na verdade eu falei inicialmente, né, que ainda tem uma transformação com respeito a uma reta, que às vezes cai de repente aí quando você está estudando isso em álgebra linear 1, eu não sei, dependendo do curso que você fizer, tá? Que não precisa de muita ferramenta matemática para você poder determinar essas reflexões, né? Seria a reflexão com respeito à reta y igual a x, tá certo? Depois eu vou fazer também aqui, ainda nesse vídeo eu vou falar dessa reflexão para vocês, né? Na próxima etapa eu vou comentar como é que a gente obtém a matriz dessa transformação também, porque às vezes cai em prova, tá certo? E depois eu vou falar por fim das projeções. Com esses 3 tópicos aí, você já consegue fazer uma provinha aí razoavelmente, né? Pelo menos no curso de álgebra linear 1 do C10 eu sei que já dá para você desenrolar legal aí, tá? Então vamos lá, vamos falar então um pouco aí sobre essa reflexão com respeito à reta y igual a x, beleza? Então vamos lá. Então, sobre a reflexão aí na reta y igual a x, né? Eu vou proceder de uma forma um pouco diferente do que eu procedi anteriormente, né? Anteriormente eu fiz o quê? Eu determinei a t de xy. Aqui eu vou tentar determinar logo de cara quem é t de 1, 0 e t de 0, 1. Que aí fica mais fácil da gente obter, né, a matriz, que na verdade é a matriz da reflexão que a gente está querendo obter. Então veja bem, eu vou pegar aqui o vetor 1, 0, tá? Esse aqui é o vetor de coordenadas 1, 0. Se eu aplicar, eu quero fazer a reflexão dele com respeito à reta y igual a x, né? Então eu vou pegar esse vetor e vou refletir aqui. Se eu refletir, você observa que o vetor que vai me dar aqui é justamente o vetor 0, 1. Então aqui eu posso dizer de cara, né, o seguinte, eu posso dizer que t de 1, 0, quando aplico a transformação, ele vai me levar no vetor 0, 1. Tá? Da mesma forma, se eu pegar e fizer, agora eu fizer o contrário, eu pegar e aplicar t ao vetor 0, 1, eu vou obter quem? 1, 0. Então aqui, ó, t de 0, 1 vai ser 1, 0. Beleza? Com isso daí eu obtive os 2 vetores lá aplicados à base canônica. E com isso eu consigo determinar a minha matriz. Então aqui a minha matriz da transformação vai ser dada por quem? Vai ser dada por 0, 1 e 1, 0. Tá? Essa daí é a minha matriz da transformação, né? Eu também não preciso memorizar essa matriz. Tá? Numa prova não é tão jogo assim, você está vendo que é tranquilo de você determinar essas reflexões. O mesmo vai valer para o terceiro tópico que eu vou falar, que é justamente sobre as projeções, tá? As projeções ortogonais. Você não precisa memorizar a fórmula, ou melhor, a matriz. Se você achar melhor, né, você pode fazer. Mas, né, se você esquecer, você entendendo como que é a geometria da coisa aqui, você consegue desenrolar lá na hora se você precisar da matriz. Tá, beleza? Tá? Eu falei até, né, que eu poderia falar um pouco também, né, eu não ia falar da reflexão com uma reta pela origem, né, porque isso é estudado aqui, pelo menos no C10, é estudado no curso de álgebra linear 2. Né? Mas também é bem tranquilo de fazer se você conseguir raciocinar dessa forma. Você tentar encontrar quem é t de 1, 0 e t de 0, 1. Tá? E fica aí com, de repente, um desafiozinho aí, você tentar, né? Tenta, por exemplo, achar para y igual a 3x, y igual a 2x. Também é tranquilo de fazer, não tem... Mas só que aí eu teria que achar a transformação, né? Daria um pouquinho mais de trabalho. Tá? Posteriormente eu gravo, de repente, um vídeo falando sobre esse tipo de reflexão. Tá, beleza? Então agora vamos dar continuidade aí sobre as transformações e vamos falar também um pouco sobre as projeções ortogonais. Beleza? Então vamos lá. Então, dando continuidade aí às transformações, né, no R2, a terceira e última transformação que eu quero falar com vocês aí é sobre as projeções, tá? Projeções ortogonais.
Isso aqui também é um assunto, né, que eu poderia fazer uma projeção ortogonal sobre uma reta qualquer. Tá? Nessa videoaula em particular eu vou me deter a falar apenas sobre essas duas projeções mesmo. Tá? Projeção sobre o eixo X e projeção sobre o eixo Y. Beleza? Posteriormente eu posso gravar algum vídeo que fale sobre uma projeção ortogonal sobre uma reta qualquer. Tá? Então, como é que é a ideia aqui? Mesma ideia. Eu não quero memorizar a matriz. Né? Eu vou pegar e vou deduzir a matriz rapidamente, que eu posso fazer isso na hora de uma prova sem problema algum. Eu pego um vetor xy qualquer e eu quero projetar ele sobre o eixo x. Então, quando eu pegar esse vetor e projetar aqui, fizer a projeção ortogonal, ele vai me dar um vetor aqui, t de v, né, igual a t de xy. Mas isso aqui é muito tranquilo de você observar. Qual vai ser a minha t de xy aqui? Né? Você observa que esse vetor ele tem coordenada, o v tem coordenadas xy. O t de v vai ter coordenadas o quê? X e 0. Né? Então é bem tranquilo de obter também. Então, ó, t de xy vai ser dado por quem? X e 0. Essa é a minha transformação linear. Bem tranquila, né? E eu quero obter aí o t de 1, 0, que vai ser 1, 0, e o t de 0, 1, que vai ser quem? X igual a 0 e y igual a 1, mas o y é 0 sempre, então vai dar 0, 0. A matriz da transformação, nesse caso aqui, vai ser dada por quem? 1, 0, 0, 0. Essa é a minha matriz, tá? Da mesma forma, agora eu vou projetar o meu vetor sobre o eixo y. Então, quando eu fizer a projeção ortogonal aqui, eu vou obter esse vetor aqui, tá? Esse vetor t de xy, ele vai ter que coordenadas da mesma forma. Aqui a coordenada de x vai ser 0, né? X é 0 e y vai ser y. Então, a minha transformação nesse caso aqui vai ser dada por t de xy igual a quem? 0, y. E aí eu faço t de 1, 0 e vou obter 0, 0. Faço t de 0, 1 e vou obter 0, 1. Com isso, eu tenho a minha transformação t, que é dada, ou melhor, minha matriz t, que é dada por quem? 0, 0 e 0, 1. Beleza? Então aqui eu obtenho as minhas duas transformações. Beleza? Então, feito isso, né, já que eu falei dos três tipos aí de transformações, que a primeira foi rotação, depois foram as reflexões e por último, as projeções ortogonais, eu vou fazer um exercíciozinho aí de aplicação desses resultados aí. Beleza? Então vamos lá, vamos ao exercício 1 para a gente poder praticar um pouco aí o que a gente aprendeu. Vamos lá. Então, eu trouxe esse exercício 1 aí, que caiu no AP2, né, 2016-2, lá do curso do CEDERJ de matemática. E nesse exercício, ele pede o seguinte pra gente, né? Ele pede pra gente determinar a matriz da transformação linear de R2 para R2, que representa uma rotação de 90 graus, no sentido anti-horário, seguida de uma reflexão em relação ao eixo 2x. Tá? Então, como que eu faço para poder determinar essa matriz, tá, da transformação? É bem simples, é relativamente simples se você lembrar, né, as matrizes lá das transformações. Tá? Então, veja bem, a primeira que aparece aqui é uma rotação de 90. Eu vou denotar por R. A gente lembra, a gente sabe que a matriz de rotação ela é dada por quê? A matriz de rotação, né, de um ângulo θ, no sentido anti-horário. Eu fiz no início do vídeo. A gente obtém essa matriz, ela é dada por isso aqui, né? Posso usar um Rzinho aqui. Eu vou obter aqui cosseno de θ menos seno θ. Essa daqui eu te aconselho a decorar, tá? A memorizar. Você nota que lá no vídeo eu nem fiz a demonstração dela. Tá? Então você tem aqui cosseno θ menos seno θ e seno θ cosseno de θ. Beleza? Como eu tenho aí um ângulo, né, de 90 graus, a rotação de 90, aqui eu vou ter que botar θ igual a 90. Então eu vou obter cosseno de 90, seno de 90, menos seno
de 90 e cosseno de 90, tá? Você fica atento aí que dependendo do professor, ao invés de dizer 90 graus, ele pode dizer π sobre 2 radianos, né? E aí você deve estar habituado aí, né? Π sobre 2 radianos é a mesma coisa que 90 graus. Aí eu tenho que lembrar quem é o cosseno de 90, né? Aí a trigonometria tem que estar aí firme, porque senão eu me enrolo lá, né? Eu sei que cosseno de 90 é zero, então aqui vai ficar zero. O seno de 90 é 1, então vai ficar menos 1 aqui. O seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Obtive a minha matriz de transformação, a primeira, né, que é a de rotação. Tá certo? A matriz já, né, da reflexão, eu tenho uma reflexão em torno de x, né, em relação ao eixo do x. Aí, como eu não lembro essa matriz, né, como eu falei para vocês, não memorizar, de repente você vem no cantinho e faz aqui uma conta rápida aqui para saber quem é essa matriz, tá? Que eu falei lá no início do vídeo. Se você preferir memorizar, aí fica a seu critério. Você tem aqui um vetor xy, né? Você vai rebater ele aqui, fazer uma reflexão em relação ao eixo do x. Aí você vai obter aqui um vetor que é quem? X e menos y. Então essa daqui seria minha t, né? Então t de x, y é x menos y, tá certo? E aí você faz o t de 1, 0, que vai ser 1, 0, e faz o t de 0, 1, que vai dar 0 e menos 1. E aí você lembra que você coloca isso na forma de coluna. Então aqui a outra matriz que eu vou representar por t vai ser dada por quem? Eu pego esse vetor, que é t de 1, 0, e coloco ele aqui em coluna. Esse vetor t de 0, 1, coloco em coluna. 0, menos 1, tá? Aí você vai dizer para mim, pô, Davi, mas você não fez aí, porque é uma matriz só que ela quer como resposta, que a questão pede. Né? Para você obter essa matriz, a gente sabe um pouco lá, aí tem que lembrar um pouquinho da álgebra lá das transformações, né, que relaciona aquele lance lá de matrizes. Você tem uma rotação seguida de uma reflexão. Se você quiser obter, né, dá para mostrar isso, né, que não é o caso aqui, mas aí você pode ter isso na sua mente na hora de fazer a prova. Se você quer essa matriz, o que você faz primeiro? Determinou R, determinou T. Você vai fazer o produto de T por R, tá certo? Então, ó, você fez a primeira, fez a segunda. Na hora de dar a resposta aqui, resposta, quem é que vai ser? Você vai pegar a segunda matriz e vai multiplicar pela primeira, tá? Então faz essa multiplicação de matrizes aí, que é relativamente tranquilo também, né? Você tem T, 1, 0, 0, menos 1, que multiplica a matriz 0, 1, menos 1, 0, tá? Então você tem isso. Faz essa conta, tá? Aqui eu vou adiantar um pouquinho, porque eu acredito que você já sabe multiplicar matrizes. Você tem aqui, ó, 1 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 1 vai dar 0. Né? Primeira linha com primeira coluna. Primeira linha com segunda coluna. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, 0 vezes 0 vai dar 0. Então vai ficar aqui menos 1. Segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. E por último, segunda linha com segunda coluna. Você tem 0 vezes menos 1 dá 0. E menos 1 vezes 0 dá 0. Essa daqui é a resposta final, tá? Que ele estava procurando. Beleza? Então aqui você conseguiu determinar essa transformação, a matriz. Tá determinando a matriz, você consegue determinar a transformação, mas ela não pediu a transformação. Se ela quisesse a transformação, é só botar x, y aqui do lado e multiplicar e escrever na forma vetorial. Beleza? Então, como ela só pediu a matriz, a resposta é essa daqui. Tranquilo? É uma questão bem tranquila, né? Mas só que você tem que lembrar essas coisas aqui. Tem que ficar atento com isso. Isso aqui é bom memorizar. Se você tiver uma memória boa, memoriza lá, né? Você teria aí, de repente, umas 7 matrizes aí para memorizar. Se você achar que é conveniente memorizar, tudo bem, né? Se você não acha melhor, de repente, você deduzir,
Você pega aqui, você só memoriza essa, que é o que eu faço na prática, tá? Eu não memorizo aquelas outras não. Se você me perguntar logo de cara, eu vou ter que parar para fazer essa continha aqui, porque eu não lembro. Então aqui eu faço essa conta, determino a matriz lá da reflexão em relação ao eixo dos x, tá? E faço a multiplicação sempre nessa ordem. A primeira matriz que ele deu, você determina a segunda matriz. Na hora de fazer a conta, você pega a segunda matriz e multiplica pela primeira que você determinou e você vai obter a resposta. Tranquilo? Então é isso aí, né? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Deus abençoe a vida de cada um aí. Tudo de bom. Valeu? Um abraço.